Olá a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E nesse vídeo nós vamos estar falando sobre essa parte do número 666, focado em um outro viés, que não apenas no aspecto negativo, mas principalmente na parte do aspecto positivo, mostrando como esse número pode se manifestar para nós como um espelho revelando quem nós somos, né? E também uma outra parte que nós vamos estar focando é como esse número traz um autoconhecimento para nós, nos dando meios de refletirmos sobre quem nós somos e assim nos auxiliar na nossa jornada espiritual como seres de luz, trazendo um autoconhecimento sobre nós mesmos, né? E através desse autoconhecimento que nós possamos exercer com mais clareza o nosso livre-arbítrio em relação às decisões espirituais que temos que tomar sobre as nossas vidas espirituais e também em outros aspectos da nossa vida, né? Através desse autoconhecimento a gente tem essa facilidade. E o objetivo é buscar o conhecimento, o autoconhecimento, clareza espiritual, crescimento espiritual e maturidade espiritual como seres de luz em evolução. E é importante ressaltar aqui que a maior parte desses conhecimentos são insights que eu obtive diretamente do reino espiritual. Não se trata de nenhum conteúdo que li em algum lugar, se trata de informações que chegaram até mim baseadas em meditação, oração, reflexões profundas, que estou apenas compartilhando, né, essa experiência de vida que eu obtive com as pessoas, né, para que elas também se sintam inspiradas a buscar esse tipo de revelação, esse tipo de conhecimento e ajude na sua evolução espiritual. Então vamos para o vídeo. Meu nome é Carlos e hoje nós vamos estar falando sobre um tema que é revelando segredos do número 666. A hora da verdade chegou. Esse tema é um tema muito interessante, um tema importante para a nossa reflexão, principalmente nessa época que a gente vive atualmente. E nós vamos estar falando sobre esse tema e vamos estar aprofundando nesse tema, entendendo qual é o seu propósito e objetivos e o que ele tem a nos revelar sobre a informação do número 666. Basicamente, aqui vamos falar um pouco da introdução, e a gente sabe que esse número, pelo senso comum, é um número que as pessoas, ou a maioria das pessoas, considera um número negativo, porque temos uma referência forte a esse número, que é uma referência que aparece no livro de Apocalipse, sobre a marca da besta. E é interessante notar que o senso comum diz isso, né? Que esse número é um número negativo, e é importante a gente ter isso em mente para a gente poder contextualizar as informações e poder ter um entendimento mais amplo daquilo que a gente vai estar comentando nesse vídeo. Nós vamos falar sobre essa parte de quebra de preconceitos, né? A diferença de conceito e preconceito nesse contexto que eu estou querendo falar. Não é no contexto de preconceito no sentido negativo, ou no sentido de você ter um pensamento negativo a respeito de uma pessoa ou de uma coisa. O preconceito que nós queremos abordar aqui seria aquele conceito pré-formado, ou seja, quando você não conhece algo, você não tem um conceito pré-formado sobre aquilo. Mas quando você já conhece algo, ou já ouviu falar, então você já tem
um conceito pré-formado sobre isso. Então, em relação ao número 666, nós temos esse conceito pré-concebido que é em relação ao seu significado, que está atrelado à marca da besta, que está atrelado ao anticristo, a manifestação de um ser ou de uma forma negativa nos últimos tempos, né, ou nos últimos dias. E só que para que a gente possa se aprofundar em um nível um pouco mais profundo a respeito desse número, é importante a gente começar a se desconectar um pouco do mundo das formas. Por quê? Porque os conceitos e os preconceitos ele está realmente conectado ao mundo das formas. E nesse mundo das formas a gente pode ficar basicamente preso em uma forma só, que é aquela forma que a gente já tem algum dogma ou a gente já está apegado a ela, né? Então é importante, apesar de ter a sua importância, o significado uno, né? Digamos assim, único, mas é importante a gente expandir. Ou seja, a gente pode ter um conceito inicial a respeito de qualquer coisa, mas é importante estar aberto a novos conceitos e a amplificar os nossos horizontes. Do contrário, a gente acaba ficando preso numa prisão, o que o pessoal costuma chamar de crenças limitantes, né? Então, eu acho importante a gente ter esse foco, ou seja, se desapegar um pouco da forma atual que a gente tem no nosso modelo mental e poder expandir um pouco mais esse significado desse número 666. E uma coisa que é importante também é que a gente tem que ter um foco muito mais na mensagem, ou seja, na essência do que está sendo transmitido, do que no canal que está sendo usado para transmitir, porque é uma mensagem que traz uma reflexão para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso consciente, para o nosso inconsciente, e faz com que a gente possa estar mergulhando no nosso interior, dentro de nós, e possamos interagir dentro do mundo das ideias, do mundo do espírito, das realidades espirituais. E isso é muito interessante, né? Por isso que é importante a gente ter o foco na mensagem. Estabelecendo o foco. A transmissão direta da informação é o meu objetivo em relação a esse vídeo, ou seja, que as pessoas vejam, ouçam, entendam, e por isso eu não vou estar abrangendo todas as dúvidas ou questionamentos que possam surgir, né? Então eu poderia estar aqui conjecturando o que as pessoas poderiam falar, ou imaginando que tipo de questionamento as pessoas poderiam ter e já respondendo, mas não é esse o foco. O foco é trazer a informação, o centro, o coração da informação, para que as pessoas reflitam, entendam, e eventuais questionamentos que possam surgir depois, a gente pode estar gravando outros vídeos a fim de que as pessoas possam estar esclarecendo as suas dúvidas também. E vamos estar falando um pouco sobre as manifestações do número 666. Ele tem, a gente conhece uma manifestação dele, essa manifestação em relação ao anticristo é uma das manifestações dele, mas ele não se manifesta somente nesse aspecto, né? Ele é um número que ele está inserido dentro da dualidade, ou seja, ele pode se manifestar tanto como trevas quanto como luz, né? Isso faz parte da dualidade, e a dualidade é aquela realidade onde existe o bem e o mal. Nós sabemos que Deus ele está acima da dualidade, porque ele é um ser atemporal, que está acima do tempo e do espaço, está acima dos conceitos humanos, né? Desse conflito que o ser humano vive, né? Entre o bem e o mal. Então Deus está muito acima disso. E aí, esse número se manifestando dentro da dualidade, ele pode se manifestar nesses dois aspectos, tanto de luz quanto de trevas, né? E esse é um ponto importante. Por quê? Porque a gente já começa a expandir os conceitos, porque a gente conhece somente um conceito, que é o conceito da negatividade, e a gente passa a conhecer uma outra possibilidade, que seria uma manifestação também positiva.
E a gente pode, para entender melhor, a gente pode fazer uma analogia, né, para falar como é que é possível um número ter duas manifestações. E o que acontece no mundo da física quântica. Quem estuda física quântica sabe que um determinado elemento que esteja sendo observado, ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, que não é possível pela física comum. Ele pode ocupar o mesmo espaço que outro objeto esteja ocupando, também que não é possível pela física comum. Porque a física quântica, que é um mundo muito muito microscópico, né, muito pequeno, ele está muito próximo das manifestações da espiritualidade e também das manifestações dos pensamentos, né? Então, a partir desse conceito da física quântica é possível a gente chegar nessa aproximação e entender que nas dimensões espirituais esse número pode se manifestar dessa forma, tanto de forma positiva quanto de forma negativa, né? Aí cabe a manifestação dele agora em relação ao indivíduo, cabe a consciência que está enxergando esse número fazer essa validação, né? Então ele vai se manifestar de acordo com que cada consciência tiver ressoando. E esse é um ponto básico, né? Entender que esse número é um número que está dentro dessa dualidade, e a partir daí a gente pode entender como é que ele se manifesta na vida das pessoas, né? Existem diversos níveis de manifestação desse número para cada consciência, inclusive em relação à consciência humana, né? A primeira manifestação desse número é a manifestação da revelação. E como é que esse número se manifesta em relação à revelação? Quando ele se manifesta como número revelador, que essa é a primeira manifestação, ele se manifesta como luz e trevas, ou seja, ele é os dois simultaneamente, mas ele vai revelar um único aspecto depois. Por quê? Imagine se um anjo estivesse diante de um espelho, o espelho iria refletir luz. Se um ser de trevas estivesse de frente do espelho, o espelho iria refletir as trevas. O número 666, ele está fazendo o papel desse espelho, né? Ou seja, ele em si, intrinsecamente, ele não é nem positivo nem negativo, ele é um espelho. E ele vai refletir de volta quem você é, entendeu? Só que como é que ele faz isso? Como é que ele vai refletir de volta quem você é? É que ele vai maximizar o seu ser, vai maximizar o seu interior, a sua essência, ele vai trazer à tona, ele vai fazer com que isso seja amplificado. E a partir do momento dessa amplificação, você vai ter um entendimento de quem você é. Você vai começar a se enxergar de forma mais clara. Então, na realidade, é uma revelação que está revelando para você a sua verdadeira natureza, quem você é. Então, essa é a primeira manifestação do número 666. A partir do momento que você passa a ter esse contato com esse número e a refletir sobre ele passa a trabalhar em você como se fosse esse espelho, onde você vai olhar e ele vai refletir de volta quem você é. Então essa é a primeira manifestação. E quem você é em termos de essência, não é quem você pensa que é, né? É o que está dentro do seu ser, do seu coração, da sua mente, do seu interior. A essência de quem você é amplificada para que você se enxergue como de fato você é. Então, essa é a primeira manifestação do número 666. A segunda manifestação é a marca da sua natureza, né? Como é que ocorre? Ele ocorre sequencialmente. Primeiro, ele se manifesta para você como o número da revelação, né? Então, a gente entende que não é à toa que esse número aparece em Apocalipse, que é o livro das revelações. E depois dessa manifestação de revelação, ele tem uma segunda sequência, que é logo depois da manifestação da revelação, vem a marca da sua natureza. Ele manifesta quem você é, e aí ele vai te marcar com 666 se for negativo, ou com 999 se for positivo. Ou seja, ele vai revelar a essência da sua natureza, vai revelar como é
que a sua natureza é composta, né? E através dessa manifestação da sua natureza, ele vai te marcar com um desses dois números, né? O 666 representando um aspecto mais negativo e o 999 representando um aspecto mais positivo. Agora, cabe ressaltar aqui que quando ele se manifesta na vida de uma pessoa, ele está se manifestando como juiz aqui no caso, né? Mas só que aqui não cabe uma terceira pessoa, ou seja, você não vai ser julgado por nenhuma pessoa, nenhum terceiro, não é um ser externo, é a sua própria, é uma manifestação do seu próprio interior, ou seja, você vai ser o seu próprio juiz. Não é à toa que Jesus falou que com a mesma medida que julgardes, sereis julgados. Ou seja, por quê? Porque na realidade, se você é julgado com a mesma medida que você julga os outros, significa que você está se julgando. Então, o verdadeiro juiz é você mesmo. A sua consciência manifestada e amplificada, ela julga a sua própria natureza. E a partir do momento que a sua consciência amplificada julga a natureza, ela te marca espiritualmente, ou com o número 666 no aspecto negativo, ou 999 com o aspecto positivo. E depois nós temos a terceira e última manifestação, que é a manifestação do confronto. Por quê? Porque a partir do momento que você tem a terceira revelação, que é a marca da sua natureza, você vai compreender como é que você chegou na situação que você está. Ou seja, você vai entender qual é a energia que alimenta o seu espírito, qual é a energia que alimenta a sua mente, qual é a energia que alimenta a sua alma. E você vai entender que você chegou na marca do 999 ou do 666 através das energias que alimentam o seu coração, que alimenta a sua mente, que alimenta as suas emoções. E aí você vai entendendo qual é o alimento que está te sustentando, qual é o alimento que está movendo o seu espírito, a sua alma, a sua mente, as suas emoções. E você vai entender quais são as motivações que te movem. E a partir do momento que você entender como foi que você chegou a esse ponto de ser marcado por um ou por outro, você vai ter a oportunidade de fazer uma reavaliação das suas escolhas, né? Ou seja, você vai poder escolher manter a marca que você está. Aí, como eu disse, não cabe o julgamento de terceiros, aqui é a sua consciência com você mesmo, e é a manifestação do seu espírito, né, julgando os seus próprios atos. E o que ocorre? Ocorre o seguinte: quando você entende que onde você está é fruto das suas escolhas e das energias na qual você tem se alimentado, você tem a opção de fazer uma reavaliação. Isso é interessante, porque isso tem muito a ver com você primeiramente se enxergar de forma muito clara, sem sombras, né? sem escuridão, porque é muito comum as pessoas se esconderem de si mesmo, fugirem de si mesmo, não querer se olhar no espelho, não querer se ver, né? Não querer enfrentar os seus medos, as suas dúvidas. E elas muitas vezes se escondem porque elas têm medo do que elas podem ver. Elas têm medo de se autoconhecer na realidade. E essa situação da autorrevelação é muito importante, porque você não consegue fazer nenhuma reavaliação se você não entender o seu estado espiritual atual. O estado da sua consciência, o estado do seu espírito, das suas emoções. Se você não consegue enxergar isso com clareza, você não consegue tomar um direcionamento espiritual para a sua vida, né? E aí você tem a oportunidade, a partir do momento que você tem essa visão clara, de você transmutar o seu ser, né? Você pode transmutar tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo, desde que você consiga enxergar a sua real situação. Você consegue exercer uma escolha
para que haja uma conversão, né? Uma conversão. Conversão é você mudar o estado atual para um outro estado diferente do atual, né? Normalmente oposto. Então você tem o livre-arbítrio de escolher ou se tornar continuar no estado que você está ou se transformar em um outro ser, de preferência melhor, né? Um ser de luz, claro. E isso daí tem uma relação muito grande em relação ao livre-arbítrio. Por quê? Porque é difícil você exercer um livre-arbítrio de forma plena sem haver conhecimento. Como é que você pode escolher se você não sabe quais são as suas opções? Como é que você pode escolher se você não tem o conhecimento de que opções são essas e que contexto essas opções estão incluídas? Então, existe essa necessidade de você ter esse conhecimento para que você exerça plenamente o seu livre-arbítrio, né? Então, a partir do momento que você tem essa consciência, consegue contemplar essa realidade transcendente, você tem essa oportunidade de exercer o seu livre-arbítrio com precisão. Claro, se você não exerce o seu livre-arbítrio, você acaba delegando, quando decisões críticas têm que ser tomadas, acaba delegando para terceiros tomarem decisões por você, o que muitas vezes vai te conduzir a lugares que você não gostaria de ir. E em relação ao Apocalipse, é muito interessante isso. Por quê? Porque o Apocalipse é o último livro lá da Bíblia, que significa a revelação. E esse número é um número muito interessante. Por quê? Porque ele é o número da revelação. E ele está presente exatamente nesse final de tempos, e que muitas pessoas acreditam que nós já estamos vivendo o Apocalipse, que não é necessariamente somente uma questão de mudança externa, né? É uma questão de revelação. Revelação da nossa natureza, revelação de quem nós somos, das escolhas que nós temos que fazer e do destino final de cada ser humano. Na Bíblia, diz que no Apocalipse, uns irão para o céu e outros para o inferno, né? Uns serão destinados à glória eterna e outros ao horror eterno. Então, essa marca, né, tanto do 999 como do 666, tem a ver com esse destino, né? Tem a ver com essa revelação. Por quê? Porque a partir do momento que o ser humano tem a consciência e passa a escolher, o destino dela vai depender das próprias escolhas dela, né? Alguns poderiam chamar, existem vários conceitos em relação a isso, né? Os que foram marcados com 999 seriam os que vão para o céu, os que foram marcados com 666 seriam os que iriam para o inferno, né? Mas traduzindo para um contexto mais atualizado em relação à consciência humana atual, poderíamos considerar de que os que ficarem marcados com 999 serão os que vão ficar no planeta Terra, que será regenerado, e os que estão com 666 serão os que vão para outros planetas menos evoluídos e que vão passar pelo inferno, no sentido de aprender da forma mais difícil possível, que é através do sofrimento, né? Como diz o ditado, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então muita gente, infelizmente, aprende muito mais pelo sofrimento do que muitas vezes pelo amor. E esse seria o inferno, né? As pessoas marcadas com 666 seriam movidos para outros planetas ainda de provas e expiações, no qual eles teriam que passar por situações no qual houvesse um aperfeiçoamento e através das dificuldades a mente deles pudessem evoluir. Então eles ficariam nesse estado até poderem evoluir no seu espírito, na sua mente, na sua alma, nas suas emoções. Então seria um estado eterno, entre aspas, né, que duraria enquanto as escolhas da pessoa estivesse mantendo ela naquele lugar, ou naquele sistema, ou naquela condição. Então é esse a mensagem que eu teria para compartilhar com todos. E esse é o meu primeiro vídeo do canal, e se vocês tiverem dúvida podem postar as mensagens aí. Eu vou poder tentar esclarecer o máximo que eu puder. E os que gostaram do vídeo, dê um like e se inscrevam no canal, né? Porque estamos aí para poder contribuir com a evolução da consciência humana.
Obrigado, tudo de bom para vocês. Tchau.